Boa noite! Olha só, essa música tá na playlist para se conhecer. Quem ainda não acessou essa playlist, ela tá lá no Spotify aberta, é só colocar. Para se conhecer você encontra, ou então você pode ir direto no link da minha bio, que já vai lá direto para a playlist. E também eu coloquei ela no Telegram, agora a gente tem um canal no Telegram. Eu abri esse canal especialmente para comunicar a vocês um link de um encontro que vai acontecer ainda essa semana, na quinta-feira, para a gente falar sobre o abuso infantil. É um assunto denso, delicado, profundo para mim, especialmente porque eu tenho experiência nesse campo, infelizmente, mas essas experiências me fazem poder contribuir para a gente ver, enxergar, acolher as nossas crianças e protegê-las acima de tudo. E esse encontro vai acontecer num ambiente mais privado, vai ser no YouTube, eu já defini pela quantidade de pessoas inscritas ali no canal do Telegram, vai ser necessário ser no YouTube, mas vai ser com um link privado, então só as pessoas que estiverem com esse link vão ter acesso e depois, logo depois desse encontro, essa partilha vai ser encerrada, não vai ficar aberta, porque é muito particular, eu vou trazer questões da minha infância, não vai ser só um relato de experiência, mas vai ser um relato de experiência com uma partilha do como a gente pode, então, evitar que essas situações aconteçam com as nossas crianças, tá bom? Então, por isso, apenas por isso não vai ficar gravada. Essa live fechada vai acontecer na quinta-feira, às 9h30, 9 horas. Quinta-feira às 9 e vai acontecer então com esse link. Você precisa entrar no canal do Telegram se ainda não entrou para acessar, tá bom? E aí, para entrar no canal do Telegram, você também pode ir direto pelo link da bio, ou então, se você já tem Telegram, é só digitar canal da Natu que você me encontra por lá. Bora pro tema da live 53, gente, que alegria! 53 lives aqui com vocês. Como tirar o melhor das situações difíceis? Esse é o tema de hoje. E quando eu fui colocar esse tema, eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou chamar de situações difíceis, eu devo chamar de situações desafiadoras, porque quando a gente fala que alguma coisa é difícil, a gente coloca mais peso sobre elas. Mas eu falei, bom, deixa eu falar mesmo a palavra que é a que vem na cabeça da gente, né? Em primeiro plano é isso, nossa, que coisa difícil, que situação chata, que coisa devastadora, que situação desestruturante, são tantas palavras que a gente utiliza, situação problemática, situação desestabilizante, destrutiva, incontrolável e por aí vai, é assim que a gente se sente, por mais que quando a gente entra num campo de autoconhecimento, de espiritualidade, a gente evita a palavra dificuldade e substitui por situações desafiantes, tem gente que não gosta nem de usar desafiadoras, gosta mais da palavra desafiante, mas gente, isso tá aqui, ó, né? Tá na cabeça, muitas vezes no coração tá difícil, tá pesado, não tô suportando, não aguento mais. Eu vou fixar esse tema aqui que a Bru colocou pra gente, para as pessoas que forem chegando saber que esse é o nosso papo. E aí, quer situação mais desafiadora do que essa que a gente tá vivendo? Há quanto tempo, meu Deus? Desde o dia 16 de março, para mim, foi quando a ficha começa a cair dessa situação toda. E aí outras questões vão sendo associadas a essa pandemia, né? Todos os nossos desafios, e independente de pandemia, a vida é desafiadora, né? O simples fato de acordar e ter que vivenciar esse dia, né, nos nossos relacionamentos, no nosso campo profissional, com a gente mesma, enfim, já é um desafio. Viver é desafiante. E que bom, mas será que é bom o tempo todo? Ou muitas vezes esses desafios são tidos são percebidos com esse peso todo, que levam a gente para um lugar de paralisação, de inapetência pela vida, de falta de vontade, de desejo, de um desânimo, né? Entregar os pontos, uma dificuldade de avançar, de tomar decisões, de tomar iniciativas, de colocar limites. São tantas as situações que vão perpassando aquilo que é desafiante, porque, bom, a gente está ali na situação que está pesada. E aí, como que eu ajo? Quais são as minhas reações? O que eu faço a partir dessa percepção? Porque há um julgamento, né? Por que uma situação é difícil para determinadas pessoas e para outras não? Por que uma situação é gostosa, prazerosa para uns e desafiante para outros?
Então, existe aí uma questão de perspectiva. Então, a partir de cada perspectiva é que se define, e aí é um julgamento. Isso é bom ou é ruim? Isso é gostoso ou é ruim ou é chato, né? E aí? Isso é individual, mas o bom é a gente perceber aquilo que é desafiante pra gente e validar. Porque nesse tempo, tem muitas pessoas que se consideram em situação de privilégio, e é muito importante nós reconhecermos o nosso privilégio, no entanto, acabam desvalidando as suas próprias dores por conta desse privilégio. Agora, será que as pessoas que vivenciam situações de privilégio não têm direito de se sentirem desafiadas pela vida? Ah, mas aí essas pessoas que vivenciam privilégio deviam somente agradecer por tudo que têm e não podem reconhecer aquilo que está difícil, que está pesado? Eu considero que, e sempre falo sobre isso, tenho um videozinho meu falando a respeito, que angústias, que dores, que as nossas emoções são nossas, são inalienáveis em relação à nossa própria existência. São só minhas, são intransferíveis, eu não posso colocar para ninguém, eu não posso doar para ninguém, é meu. Isso que é meu eu preciso dar conta. E eu preciso dizer, sim, isso aqui tá difícil para mim. Não é em comparação com a vida do outro. É em relação a mim mesma. Está difícil, está pesado. Dizer sim é um primeiro passo. Porque se não reconhece, já está começando a desvalidar. Então, bom, a partir disso, a gente pode considerar que essas situações desafiadoras na nossa vida, que são parte constituintes aí da nossa condição humana, né? Na nossa condição humana tá aí, associada à situação desafiadora. Porque essa situação, a gente vai ver ao longo dessa live, vai nos fazer crescer, vai promover o nosso crescimento. E eu acredito que nós estamos aqui com esse propósito de crescer, de aprender, apesar de ter muita gente que acha que a gente tá aqui apenas para ser feliz. Não estou dizendo que a gente não possa ser feliz, mas nós não estamos aqui apenas para buscar a felicidade, mas sim, na minha perspectiva e pela perspectiva dos meus estudos, das filosofias todas das quais eu me aproprio, nós estamos aqui para aprender. Então, bom, quando eu tomo isso para mim, eu considero que essas situações desafiadoras são possibilidades a partir dessa perspectiva de que, bom, isso aqui tá na minha vida para quê mesmo? Para eu ficar batendo de frente, resistindo aos desafios, às dificuldades, ou isso aqui tem algum propósito na minha vida? Ah, e tá, mas é muito bonitinho falar em propósito, mas não é gostoso viver isso, essa situação difícil. Ah, que maravilha, isso aqui tá para me ajudar. Bom, você tem uma escolha, gente, nós temos uma escolha, duas na verdade. Ou eu vivo o desafio como ele é e aceito, ou eu resisto a ele, fico batendo de frente. Bom, aí você decide o que você vai escolher. Eu tenho decidido ao longo da minha jornada, quanto mais consciente eu me torno a respeito de mim mesma, a encarar os desafios como possibilidades, como portais para acessar a cura. Isso tá parecendo muito blá 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 de espiritualidade, né? De autoconhecimento. Mas olha, quando eu falo de cura, eu não falo de uma cura que é a resolução permanente de uma situação. Eu falo de cura, quem já vivenciou aí uma experiência de fazer queijo ou acompanhar algum processo de fazer queijo? O queijo não precisa ser curado. Quem já acompanhou um processo de obra, há poucos dias estava aqui com a obra no quintal e trocando piso, e aí tiveram que fazer um outro concreto, e aí o concreto precisava de cura, ele precisava amadurecer. Eu tomo essa palavra cura como amadurecimento. Então, aquilo que estava amolecido, precisando de um tempo para amadurecer, pode ser, então, a partir dessa cura que se torna mais maduro o processo. Então, quando eu digo que as situações desafiadoras são possibilidades e são portais de cura, eu estou considerando a cura como um processo de amadurecimento, de crescimento. E, para isso, o remédio é o tempo. Então, anotem aí, quem gosta de fazer as anotações a partir daquilo que eu venho trazendo. Amadurecimento, cura, vem com o tempo. Agora, onde é que a gente encontra desse remédio que se chama tempo? Tem algum lugar onde a gente compra isso? Tem algum lugar onde a gente contrata? Onde a gente aprende? Onde a gente coleciona tempo? Onde será? Então, a gente encontra tempo e vivencia o tempo no caminho. Qual é esse caminho? Esse caminho que se faz ao caminhar.
Sabe aquele velho ditado, o caminho se faz ao caminhar? Então a gente precisa de coragem para caminhar. E aí tem algumas questões que podem facilitar a nossa caminhada, alguns pontos, alguns aspectos que eu venho então aqui pontuar para vocês. Serão 5, tá? 5 aspectos que eu trouxe aqui que podem constituir o nosso caminho de despertar para conseguir tomar os desafios como possibilidades e como portais de cura. Eu tô dizendo isso a partir da perspectiva da psicologia transpessoal, que tem as possibilidades, mesmo as doenças, as situações desafiadoras, como caminho para essa cura no sentido do amadurecimento. Então vamos lá para o primeiro aspecto. Eu sei que algumas pessoas que me fazem companhia por aqui gostam dessa organização, assim, didática da temática. Então, sobre o que eu tô falando? Sobre esse caminho que se faz ao caminhar e alguns aspectos facilitam essa jornada, essa caminhada. Primeira pausa. É isso mesmo. O primeiro aspecto é pausa. Pausa para reconhecer diante de uma situação devastadora, desafiante, difícil, problemática, venha aí a palavra que vier para você, pausa. Esse é o primeiro aspecto. Essa pausa é o tempo de reconhecer onde eu estou em relação a essa coisa difícil. Porque veja, lembra que eu acabei de dizer que o difícil depende da perspectiva? Então, em qual perspectiva eu estou? Em qual lugar eu estou? Estou diante do problema, grudada no problema, me torno um com o problema? Ou eu posso tomar uma distância do problema e analisá-lo? Uma situação, um problema, provoca a gente na educação, a gente no ensino fundamental, ensino médio, independente de qual etapa, mesmo na educação infantil, as situações problema trazem pra gente propostas, desafios que nos fazem avançar. Assim também é se a gente parar e olhar de que ponto eu vejo esse problema. Então, a pergunta é, anotem aí, onde estou? Onde estou em relação a essa situação? Lembra que nós estamos aqui no momento de pausa. Opa! Sabe aquela coisa do mineiro? Oncotô, pocovô? Aqui, oncotô agora. Onde estou? E aí, o que eu estou sentindo aqui agora? É o exercício da pausa para ficar aqui agora. Onde estou? O que estou sentindo? Essa é a segunda pergunta, diante desse problema, diante dessa coisa difícil, pesada, que nos mobiliza emoções turbulentas. Onde estou? Como estou me sentindo? E o que estou fazendo? É a terceira pergunta dentro da pausa. Nós ainda estamos no passo 1, tá bom? Dessa jornada. A gente ainda tá na pausa. O que eu tô fazendo? Quais são as minhas reações automáticas? O que eu faço diante desse problema? Eu reajo? Eu vou para a luta? Eu resisto? Eu paraliso? Eu ataco? O que eu faço? O que eu estou fazendo? Percebe, reconhece. Sem reconhecimento, você tá um com o problema. E quando você tá simbiótico com o problema, acabou. Aí acabou. Até que você decida tomar um tempo, se distanciar. Lembra que o caminho, que o remédio é o tempo? E nós estamos falando de como chegar nesse tempo. Para ter tempo, precisa ter distância em relação ao problema. Essa distância aqui tá longa. Ó, se a gente pudesse distanciar assim um tiquinho, já basta para começar. Tá bom? Então paramos, vimos onde a gente está, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo. E aí nesse processo a gente vai se aprofundando em si mesmas, né? Em si mesmo. Você vai se adentrando, acessando camadas mais profundas do que essa tensão que está superficial. Porque muitas vezes a gente só reconhece que existe uma tensão, um endurecimento, um enrijecimento. Isso eu tô falando, essa situação que é desafiadora pode ser uma situação com os nossos filhos, pode ser situação com o marido, pode ser situação no trabalho, pode ser situação com a casa, pode ser com a gente. Você aí vai trazer para você qual é a situação que está te desafiando, né? E diante dessa situação, onde estou, o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo. E aí nesse processo vai vir algum sintoma. O que você tá sentindo? Às vezes vem alguma coisa no corpo, vem uma sensação, vem uma emoção.
E aí é o processo agora, dentro dessa pausa, de acolher, ao reconhecer o que você está sentindo, onde você está, o que você está fazendo, e agora é hora de acolher. Acolher esses sintomas que são consequência das suas reações automáticas e também são sinais de alerta. São sinais de alerta de que alguma coisa não vai bem nessa maneira de reagir. Tá aí, ó, no teu corpo. Tá aí, vindo, precipitando através das suas emoções. Então, toma isso a partir desse processo de reconhecimento. Esse sinal de alerta vai apontar uma direção para onde a gente tem que olhar. Você está sentindo raiva? Você está sentindo tristeza? Você está sentindo medo? É nesse momento da pausa, do reconhecimento das suas emoções, que você vai conseguir, ao reconhecer, olhar. Você se distanciou, agora você reconhece, olha e segura isso, sustenta isso. Sustenta, respira isso, deixa isso fluir em você, tá? Depois disso, vamos para segundo aspecto, reconhecer onde nos refugiamos. Sim, se eu te pergunto assim, bom, diante de uma situação difícil, para onde você se refugia? Quais são os seus pontos de refúgio? Olha, quando uma criança está desconfortável, um bebezinho está desconfortável, ele põe o dedinho na boca ou ele busca o peito da mãe. E aí nós, adultos, qual que é o nosso dedinho na boca? Qual que é o nosso TT? O que a gente faz para fugir desse desconforto? Quando a gente não suporta o desconforto, para onde a gente corre? Quais são as suas tendências? É o Netflix? É a comida? É a bebida? É a dispersão? O que é? É o fazer? É o trabalho? Meu refúgio, por exemplo, é o trabalho. Vou fazer. Às vezes nem o trabalho formalmente, assim, eu vou procurar alguma coisa para fazer. O meu refúgio é sempre fazer. Para eu me desconectar, quando eu não estou suportando sentir, eu vou fazer alguma coisa que me desconecta de mim mesma. E você? Qual é o teu? Reconhece isso. E aí o importante disso é assim, bom, mas você quer dizer que eu não posso me refugiar de vez em quando? Que eu preciso estar sempre desperta, alerta, atenta? Não. O convite aqui é para que você saiba que você está fugindo. Para que você diga para si mesma, para si mesmo, ok, hoje eu preciso me refugiar. Uma cervejinha, por favor. Vamos tomar uma? Que eu diga, hoje eu vou assistir a um filme e vou me anestesiar, não quero saber de nada. E olha, eu não quero nenhum filme que me faça refletir. Eu quero nada com coisa nenhuma. Hoje eu não tô afim nem de escutar a playlist do Pra Se Conhecer, porque ali vai ter um monte de música que me faz sentir, refletir. Olha, eu quero escutar um samba, um pagode, uma coisa que me desconecta, que me traz só distração. Pode? Pode. É salutar, a gente precisa disso estando consciente. Beleza. O duro é quando a gente se auto-engana e passa uma vida toda se refugiando daquilo que é. E aí a gente vai entrando em contato com uma dificuldade profunda para lidar com a vida como ela é. E olha que eu tô aqui no segundo ponto, buscar reconhecer onde é que a gente se refugia. Qual que é esse lugar, esse refúgio? Geralmente é a nossa zona de conforto. E eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês. Vai ficar aqui escrito o contrário, mas o importante é que vocês observem essa imagem. Eu vou me colocar aqui um pouquinho mais para trás. Bom, olha só. Hoje eu coloquei lá no grupo do Telegram uma citaçãozinha da Pema Chodron que fala a respeito dessa zona de conforto. Essa zona aqui, ó, essa zona laranja, é o lugar onde a gente fica aqui no gostosinho, no quentinho. A gente gosta de ficar aqui. Só que esse lugar aqui, quanto mais tempo a gente passa nele, ele vai se encolhendo, a nossa zona de conforto se encolhe. A gente, para crescer, precisa avançar um pouco mais aqui, ó, para essa zona de aprendizagem. Essa zona de aprendizagem. Embora, se a gente quiser aprender um monte de coisa de uma vez só,
que aqui onde está escrito zona de risco excessivo, a gente pode ser que não dê conta. Então existe aí, e a Pema, Marilúcia, se estiver por aqui ainda, ela aprendeu isso aqui com Vygotsky. Pema Chodron é uma monja budista e ela diz que aprendeu com Vygotsky sobre essa aqui, né, na linguagem vygotskiana, zona de desenvolvimento real, proximal e potencial. E a gente precisa ir por aqui, ó, no proximal para alcançar a nossa zona de desenvolvimento potencial. Existe um potencial? Existe, mas se eu quiser sair daqui para lá, não é possível. E aí na área da educação a gente vai dizer que o desafio foi maior. Aprendi isso com a Marilúcia, que o desafio tem que ser possível. Marilúcia foi minha coordenadora na Copem, depois no São José, aprendi muito com ela, sou muito grata. E aí então a gente via isso aqui na prática, no desenvolvimento infantil, acontece, mas é só no desenvolvimento infantil? Não, é pela vida toda. Nós nos desenvolvemos assim, né? E aí aqui, em relação ao processo de desenvolvimento pessoal, como isso se dá? A gente precisa se desafiar a ter coragem de alcançar essa zona de aprendizagem e encarando os desafios como eles são, né? E trazendo a possibilidade de exercitar, de praticar cada vez um pouquinho mais esse gostoso que é aprender. E quando a gente toma gosto por aprender, a gente começa a se tornar curioso pela vida. A gente tem uma curiosidade gostosa que alimenta, que traz calor para a nossa existência, né? Então, quando a gente fica muito tempo aqui, não há desenvolvimento. E quanto mais tempo a gente passa nessa zona de aprendizagem, mais próximos nós ficamos dessa zona que parece de risco no início, mas que vai se tornando cada vez menos alargada, tá? Então esse é o nosso convite. Praticar, ir além um pouquinho da zona de conforto, não precisa ir muito. Por exemplo, se você tem uma situação que você reconhece em si um tanto de avareza, você tem um apego em relação a aspectos materiais, uma dificuldade de se desapegar de algumas coisas, e aí eu faço alguma coisa aqui que te faça um convite. E aí, vamos desentocar essas coisas do armário, vamos doar aquilo que você não usa mais. Olha, faz aí limpa no seu armário, faz uma caixa, tem até um programa do GNT que é Desengaveta, e aí a moça vai lá, a Fernanda Paes Leme, ela traz o convite para o convidado se desapegar de tudo que não faz mais sentido e tal. Talvez seja muito. Mas que tal, ao invés de desengavetar tudo do guarda-roupa que você não usa mais, desengavetar uma peça? É só um exemplo, tá? Se você tem dificuldade para doar, para se desapegar de algumas coisas, escolhe uma. Mas não é uma coisa que é um lixo, que não serve para ninguém, não. É uma coisa que seria importante, que você tem até uma certa dificuldade para desapegar. Mas aí, tenta. Esse é o desafio. E cada vez um pouquinho mais, avançando cada vez um pouquinho mais, né? Para que então a gente tenha mais facilidade de lidar com os desafios. Porque para que é esse tal de prática? Para que é esse tal de treino? Porque olha, quanto mais, eu vou ler aqui a citação da Pema Chodron, quanto mais disposto você estiver a sair da sua zona de conforto, mais confortável se sentirá com a sua vida. Não estou dizendo ainda há pouco, logo no começo dessa live aqui, que a vida é desconfortável, é desafiante. Então, quanto menos a gente se acostumar a ficar ali na zona de conforto, mais fácil vai ser lidar com a vida como ela é. Ficará mais fácil relaxar em situações que costumavam trazer medo e desgosto. Então, essa é a prática. Que a gente se desafie nas situações cotidianas, porque a gente vai aprendendo com a filosofia oriental que a gente tem que treinar com as coisas pequenas, para que quando venham as coisas grandes, eu tenha mais musculatura para lidar. Eu tenho dificuldade para lidar com o desapego, com o soltar, eu começo a experimentar com soltar. Uma caneta. Nossa, eu gosto tanto das minhas canetas, doa uma. Desapega de uma caneta. Porque de repente vai vir uma coisa grande que você vai precisar desapegar, você já foi treinando. Então esse ponto 2 é sobre treinar, praticar,
se desafiar a desenvolver curiosidade pela vida através da consciência de que é gostoso estar na zona de aprendizagem, tá bom? 3. Nós temos 5, tá? Vamos lá, segura aí. 3. Esse passo é assim como é. Esse passo se chama assim como é. Isso mesmo, eu vou ensinar aqui para vocês uma prática da apreciação. Essa precisa prestar atenção e praticar todos os dias, pelo menos uma vez por dia. É super possível, tá bom? Essa prática é para a gente desenvolver a confiança na completude do assim como é. Escuta isso, eu vou repetir. A confiança na completude do assim como é. Para a gente confiar com consistência de que tudo está no seu devido lugar. De que tudo é assim como é e que assim seja. Difícil, né? Ai, será que é possível? É. E aí tem uma prática que é o seguinte, focar na completude. A gente tem um hábito já assim, quase que generalizado. As pessoas no geral têm esse hábito de olhar por aquilo que falta. Tô aqui com esse copo tá meio cheio ou meio vazio. Claro, vai ter gente que vai falar, nossa, tá quase cheio, olha só, não é nem meio cheio, tá quase cheio. Agora vai ter gente que vai falar, vixe, mas tá faltando água aí, hein? Você já bebeu muita água. Aliás, vou beber um pouco de água. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de reconhecer aquilo que já é, assim como é, e dizer assim seja, né? Porque nós já temos esse hábito de ficar no que falta. Ah, me falta isso, me falta aquilo, eu não tenho valor, esse mundo é só problema, só tem dificuldade, uma ladainha, uma reclamação, lamúrias. A gente vai se apegando a isso. Muitas vezes nós nem nos identificamos assim, mas a nossa ancestralidade toda assim é, né? Tem esse hábito de carregar tantas lamúrias pelas costas e a gente vai reunir as pessoas da família e todo mundo só reclama e todo mundo tem um muro de lamentações para carregar ou uma competição de quem tem mais lamúrias para compartilhar. É tão comum isso, né? E muitas vezes a gente fala, nossa, aí eu não sou assim, mas quando vê já tá sendo, porque tá aqui quase que no DNA. A gente pode interromper esse ciclo? Pode e deve. Essa prática vai ajudar, a prática da apreciação. E quando a gente tem esse olhar só para aquilo que falta, o resultado é que a gente vai ver sempre, sempre, sempre imperfeição em tudo e a gente sempre se sente insatisfeito. Então, a prática da apreciação dentro dela, tem dois aspectos possíveis. Um é registrar tudo o que apreciamos. Registrar como? Por escrito? Não, registrar na nossa existência, registrar na nossa integralidade. Tudo aquilo que a gente aprecia. O que você aprecia? Se eu tiver que parar agora aqui e você respirar, o que eu aprecio? São das coisas mais simples. Uma coisa bela, uma coisa que te faz sentir alegria, algum objeto, uma sensação. Quando você senta, por exemplo, no seu sofá, você aprecia essa textura? É olhar e, que gostoso! Uma comida, uma água, um líquido, um suco, o quê? Um relacionamento, uma companhia. O que é que você aprecia e desfruta? Reconheça, porque você já faz, isso facilmente a gente faz. Naturalmente a gente aprecia as coisas, mas é que a gente não coloca num lugar de importância aquilo que a gente aprecia, tanto quanto aquilo que a gente tem de insatisfações. Claro que algumas pessoas têm naturalmente esse hábito de apreciar a vida, desfrutar a vida, contemplar. Então a gente vai desenvolver nessa prática essa contemplação a partir desse registro daquilo que a gente aprecia. Então esse é um aspecto desta prática. O segundo aspecto dessa prática ainda é apreciar tudo aquilo que eu tenho. E não só as questões materiais, mas inclui nesse o que eu tenho as minhas habilidades, as minhas capacidades. O que eu tenho?
as minhas questões físicas. Nossa, eu tenho uma dor aqui na coluna. Bom, mas veja, ainda que eu tenha coluna, a gente se torna um pouco poliana nessa prática? Sim, pode ser. Mas um tanto de polianice é bom, né? Vamos lá. É melhor do que ficar só vendo aquilo que falta. É aquele joguinho do contentamento. Quem não leu Poliana vai saber a partir disso que eu vou explicar. Uma personagem que tudo brincava do jogo do contentamento. Ah, não tem isso, mas tem aquilo, tá tudo bem. Não. Reconhecer aquilo que você tem não desvalida aquilo que você não tem, porque logo no início dessa live ainda eu falei que a gente não tem que ficar desconsiderando aquilo que é difícil pra gente. Considero que é difícil, ok? Mas reserva uma faixa do seu dia, um espacinho, para sintonizar com aquilo que você tem. Sente, registra, desfruta, reconhece, acolhe. É isso, respirar isso que você tem. E aí, outra citação da Pema é a seguinte: apreciar as pessoas e as coisas dessa forma não exige muito esforço, mas aquece o coração e nos faz sentir ligados ao mundo. É muito mais prazeroso do que colecionar queixas. Se a gente experimentar viver um período sintonizados assim nessa faixa de tudo que a gente aprecia e comparar com um momento em que você ficou ali vibrando na faixa do que falta, da desvalorização, depois ao final compare a sua autoestima e veja onde estará. Com certeza a gente vai escolher ficar nessa faixa daquilo que eu aprecio e daquilo tudo que eu tenho. Quarto, estamos indo para os finalmente dessa jornada, desse caminho. Para quem chegou depois, nós estamos falando aqui a respeito de um caminho que se faz ao caminhar, para que a gente aprenda a entrar em contato com situações desafiadoras como possibilidades e como portais de amadurecimento. Então, o quarto aspecto, alimentar a fé. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma frase que eu aprendi com o mestre Domingos Cunha, que ele diz assim: Deus escreve certo até por linhas que nós consideramos tortas. Deus escreve certo até por linhas que nós consideramos tortas. Porque a gente costuma dizer assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Será que Deus escreve por linhas tortas? Ou a gente é que as considera tortas? Mas elas são como são, perfeitas assim como são. Para isso precisa alimentar a fé, não tem outro caminho, porque para suportar tantas desavenças nesse mundo, tantos desajustes, só alimentando a nossa fé. Sem isso, todos os outros passos não seriam suficientes por si só. E não é à toa, quem foi embora antes perdeu aqui esse aspecto importante do quarto elemento, alimentar a fé. Eu não sei se vai ser possível caminhar sem esse. E para esse é preciso que a gente se conecte, se aqueça na nossa espiritualidade. Algumas pessoas vão conectar a espiritualidade à religiosidade, ok? Outras pessoas vivenciam o processo de espiritualidade conectando a essência, esse eu superior, esse divino, de forma desassociada da religiosidade, independente, pouco importa. O importante é trazer a fé como um passo importante. Eu vou repetir essa frase. Deus escreve certo, até por linhas que nós consideramos tortas. Quinto, agora que eu já tenho fé, eu posso chegar nesse quinto passo, que é o seguinte: quando você estiver sentindo que está endurecendo, que está enrijecendo, que não está sendo possível suportar a vida como ela é, a partir dessa fé que veio antes e desses passos anteriores, pratica aí o mantra assim como é. É simples, simples, simples. Um respiro, um suspiro profundo, numa inspiração gostosa, uma sequência de respirações. Toma ar, toma teu tempo e
repita esse mantra, assim como é. É dizer assim, simplesmente, essa experiência está completa, assim como é. Outra possibilidade, eu sou completa, assim como sou. Respira isso. Você medita? Medita nesse mantra. Repete ele várias vezes, várias vezes, várias vezes. Internaliza, sinta profundamente. Eu sou perfeita assim como sou. Essa experiência está completa assim como é. Internaliza. E que assim seja para nós, hoje e sempre. Que a gente possa caminhar e se encontrar por essa caminhada, hein? Porque ela não tem fim. Domingos Cunha diz que dura no mínimo a vida toda. Então, bora lá que a gente tem tempo, mas nem tanto. Então, tudo é colocado em perspectiva a partir dessa consideração do tempo. Quanto tempo nós temos? Não sei. Aqui agora eu tenho certeza. Eu tô aqui com vocês. Bora? Vamos começar? Vamos continuar? Vou ver se vocês têm alguns comentários. Espero que vocês tenham tomado nota internamente aí desses passos, dessa caminhada, que não se dão assim tão didaticamente na prática. Eles se misturam, eles se complementam, mas a gente separa para poder explicar, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm algum comentário. A Bru foi colocando aqui pra gente, muito obrigada. A prima Lari falou, assistir sua live, tomar vinhos e queijos é um refúgio, já que não posso correr pro colo da mamãe. Ai, que gostoso, que refúgio bom nessa companhia. O Will disse, Natu, lembro da faculdade que essa zona de desenvolvimento proximal tinha muito a ver com aquilo que fazemos com ajuda. Temos sempre que se lembrar que não estamos sozinhos. Isso, nessa zona de desenvolvimento proximal, exatamente. A gente fala que é esse lugar onde a gente pode ir acompanhada, é aprender com. É isso aí. A Lari disse, é difícil reconhecer e quando reconhecemos incomoda. É um exercício, né? Esse eu faço muito bem, eu sou suficiente assim como sou. Que mantra bom, né, prima? Então, respira e compartilha com as pessoas, porque esse é um aspecto que a Pema sempre fala, sabe? Quanto mais a gente vivencia e mais a gente compartilha, mais a gente desenvolve compaixão e autocompaixão. Então, a gente precisa ensinar as pessoas ao nosso redor, né? A Fabi tá dizendo, tempo de ressignificar a vida, pessoas, sentimentos. Obrigada, Natu. Que bom. Bora, Bru. Que gostoso. Ó, repitam esse mantra, viu? Sentir, internalizar, como a Bru disse. Obrigada pela companhia de vocês. Tô vendo tanta gente aqui conhecida, gente querida, gente nova. Todos muito bem-vindos. Para quem foi chegando depois, é o seguinte, quinta-feira a gente volta a se encontrar, agora numa live fechada, no YouTube, no canal do Telegram. Eu vou colocar o link na quinta-feira, um pouquinho antes do nosso encontro, tá? E a gente vai falar a respeito do abuso infantil, a partir da minha experiência pessoal, minha experiência de criança e, claro, todas as minhas elaborações acerca dessa experiência, todas as minhas construções também profissionais, porque já estudei muito sobre isso, então eu vou compartilhar com vocês aí a partir dessas perspectivas de que maneiras a gente pode cuidar das nossas crianças, protegê-las, tá bom? Tô aqui falando um oizinho para vocês todos que fizeram companhia, acenando para vocês. Gostoso demais, viu? Alguém tem perguntas? Senão tô indo, tá bom? Bora? Então, um beijo. Beijo. Obrigadão, viu? Boa semana para vocês e até quinta-feira. Espero vocês lá. Entra lá no canal do Telegram quem não entrou. Oi, Tia Val. Vai ficar gravada a live, viu?
depois você assiste. Muito bem-vinda. Um beijo. Tchau, até quinta.